Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa entrevista aqui no YouTube da Ela. Vou conversar com mais uma aluna do Bootcamp Mid que está fazendo bonito, tem uma trajetória muito interessante como designer e em um determinado momento, né, decidiu migrar de carreira, foi estudar, teve alguns desafios, enfim, mas alcançou aí uma etapa bacana na carreira. Laís, muito obrigado pelo seu tempo, acho que vai ser uma conversa muito interessante e para a gente começar, se apresenta um pouquinho, por favor, conta um pouquinho de você. Então, obrigada por me receber, Felipe. Estou muito feliz de compartilhar minha história aqui. Meu nome é Laís, eu sou designer gráfico por formação. Me formei em 2011. Tive uma carreira longa aí com design industrial, design de produto físico mesmo, né? Trabalhei na Imaginário por 12 anos. E aí, em 2019... resolvi me arriscar, estudar um pouco do mundo de experiência, né, de design de experiência, tanto no mundo físico quanto no digital. Encontrei a Ela, que foi muito importante nesse meu processo de mudança de áreas, assim. Que bom. E o que te chamou a atenção? Né? Você falou 2019, creio que tenha sido lá para o início, ou no meio, não sei a data exata, mas o que fez esse seu interesse aí de migrar de carreira? O que chamou a atenção em UX, em produto digital? Então, eu assumi cargos de gestão em 2015. E aí, a área que eu estava à frente era uma área mais focada em inovação, em gestão de portfólio. E eu comecei a ver que eu podia extrapolar um pouco do produto físico e pensar ele de uma maneira mais abrangente, mais holística, assim. E aí, por conta própria, não fiz nenhuma pós, nenhum curso específico sobre o tema, eu comecei a conversar com pessoas, pesquisar, falei, nossa, isso está me brilhando muito o olho, assim. E aí eu acho que nos últimos 3 anos existiu esse boom aqui no Brasil, né, do design digital, do service design, do design de experiência. E aí, né, naquele momento, depois de 12 anos no mesmo lugar, eu falei, tá, qual que é o meu próximo passo? E eu vi que talvez dentro dessa área pudesse ter um espaço interessante para me desenvolver e aprender coisas novas, sem deixar de lado a minha bagagem, né? Legal. E aí resolvi me arriscar, não esperava uma pandemia em 2020 no meio do caminho, mas foi bom, não me arrependo, estou bem feliz. Legal. Pontos bem interessantes, né? Você começou seus estudos ali em 2019, no meio do caminho, quando você ia entrar na área, veio a pandemia. A gente pode falar até um pouco sobre isso. Uhum. Mas, antes de mais nada, como é que foi seu processo de estudo? Porque, do meu ponto de vista, você foi bem rápida, né? Você decidiu em 2019 e agora a gente está começando aqui, antes de terminar 2020, você já está há alguns meses aí no mercado. É lógico que você trouxe muito do seu background, mas o que você fez durante a sua etapa de estudos para talvez te ajudar com priorização, para ter foco? Como é que foi esse processo para você? Então, Felipe, isso eu acho que é um ponto bem interessante para compartilhar com as pessoas, assim. Eu acho que cada um tem sua metodologia de estudo e a maneira que aprende melhor, né? Mas, no meu caso, o que aconteceu? Eu comecei a ela enquanto eu estava trabalhando ainda, ano passado, 2019. Foi antes de eu sair do emprego. E eu comecei o nível 0 enquanto eu estava trabalhando. E aí eu via, daí depois saí e voltei a estudar, até tirei um pouquinho de férias no final do ano, saí em novembro do meu antigo trabalho, resolvi tirar 2 meses de férias para voltar com força total em janeiro. E aí eu vi a diferença que eu tinha no que eu estava entregando de estudo né, do ano passado, enquanto eu ainda trabalhava, para esse começo, assim, porque eu sou muito estudiosa, eu estudo pra caramba, e mesmo quando eu estava trabalhando, eu estava ali super dedicada, mas a diferença foi abissal, assim, entre o que eu estava conseguindo render depois que eu saí do que foi antes, assim. Então, a primeira coisa que eu queria falar é, eu acho que é super possível, dá para você trabalhar, e mesmo eu trabalhava assim muitas horas por dia e eu conseguia dedicar os finais de semana e depois para estudar, mas se você tiver a oportunidade de qualquer período, pode ser um mês, sei lá, 2, se você conseguir dedicar só ao estudo, eu acho que você ganha muito depois. Eu acho que você perde ali 2 meses, se você conseguir, eu acho que é incrível, assim, porque aí vem esse 2020. Eu comecei mesmo bem focada em fevereiro, e eu me dei... falei assim, não, quando for mais ou menos em agosto, setembro, eu vou começar a me mostrar para o mercado, de fato, procurar. E assim, eu estudava 6 horas por dia. Tinha dia que era 8 horas, bem dedicada, assim.
E no caso do bootcamp, pegando o bootcamp como régua, eu falei, eu quero ter um projeto nível 2 muito bom. Quando eu estiver satisfeita com ele, eu me sinto preparada para dizer oi para empresas que eu achar que sejam legais. E foi isso que eu fiz. E assim, eu segui muito à risca o programa do bootcamp, os complementos que você sugeria, eu também ia atrás. Procurei não ficar pirando muito em artigos só de Medium, assim, fui em livro cabeçudo mesmo, para me aprofundar. E foi esse meu estudo, assim, bem focado, 6 horas por dia. Às vezes dava um desânimo, que, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Principalmente que eu vim de um fluxo muito intenso de trabalho, né, no passado. Então, imagina, eu parei para estudar. Mas não me arrependo, eu acho que fez muita diferença. Acho que foi rápido porque teve esse intensivo, né? E eu acho que isso fez a diferença, com certeza. Legal. Você, na verdade, não é a primeira aluna a fazer isso e a ter esse tipo de relato. No Brasil é bem comum, né? A gente estudar e trabalhar ao mesmo tempo, que a gente tem que se virar, mas aqui fora tem esse cenário de só estudar, ficar full time, então é mais natural. Dá para ver a velocidade, realmente. Você me gerou 3 perguntas. Você falou que primeiro começou trabalhando, né, e estudando, e é super possível, tem muitos alunos, a grande maioria, que faz isso e consegue entrar no mercado, mas que para o seu cenário você decidiu parar e focar. Eu sei também que tem muitas pessoas que querem fazer isso, mas não conseguem, por questões de planejamento, questões financeiras, esse tipo de coisa. Você tem algum conselho, alguma dica para essa pessoa, alguém que esteja nos vendo aqui no YouTube, que tem esse interesse? O que ela pode fazer para talvez se planejar melhor, para se organizar e dar um passo similar? Eu tenho uma dica assim, eu acho que sempre vai te assustar quando você começa a pensar nessa possibilidade, assim. Eu acho que você tem que reprogramar seu cérebro. Eu tinha na cabeça, eu fui programada para achar que eu não poderia, por motivo algum, parar de trabalhar para estudar. E eu acreditei nessa verdade, eu coloquei na minha cabeça, que eu não sei como ela chegou, mas um dia chegou. Até o dia que eu me vi assim, eu falei, eu quero muito mudar. Eu sempre gostei, eu amava meu antigo trabalho, mas eu sentia um chamado por mudança, assim. E para mim estava incompatível minha rotina de trabalho com conseguir pensar em alguma coisa. E eu falei, não, eu tenho que me programar para sair desse buraco, não vai ter jeito. Eu quero mudar e do jeito que tá eu não vou conseguir. E eu me programei financeiramente durante 1 ano. Então, você tem que ter esse incentivo né? No meu caso, eu consegui durante 1 ano me organizar financeiramente para parar e estudar. Você tem que ter esse horizonte de falar, não, eu vou me programar durante tanto tempo para durante tanto tempo parar. Mas eu acho que você não pode ficar bitolado. Eu acho que se eu tivesse ficado muito desesperada em fazer só isso, eu não teria conseguido. Então, eu me dava pequenas recompensas, assim. Se eu conseguisse ali me programar para aquela quantidade de dinheiro que eu queria durante o mês, eu me dava um pequeno presentinho, assim, para me incentivar. Comprava um livro, qualquer coisa. E isso fez diferença. Eu acho que a gente não pode se assustar com o tempo que vai levar, porque tudo vai levar tempo. E se você demorar, vai demorar mais ainda. Então, faz as contas. Você vai levar 1 ano e meio? É 1 ano e meio, 18 meses. Vambora, começa. Quanto antes você começar, mês que vem vai ser 17. Eu acho que a gente tem que encarar o que a gente quer. Ninguém faz isso por nós, assim, não tem jeito. Nossa, eu concordo muito. Ótimas dicas. E essa questão do tempo é muito interessante, né? Porque eu imagino que agora você olhando para trás, você talvez vai dizer que não demorou tanto. Mas quando você olha para frente, 1 ano e meio parece que é tempo pra caramba. É curioso. Sim. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, que eu falei que você me gerou, né, 3 dúvidas. Essa foi a primeira. A segunda, você falou que não ficou olhando muitas coisas no Medium e tal, e que foi buscar livros, o que eu acho sensacional. Teve alguma coisa específica que você fez para manter o seu foco, a sua priorização nos estudos? Porque hoje a gente sabe também que tem conteúdo pipocando para todo lado, e tem alguns alunos que relatam que às vezes se perdem. Começa a fazer uma coisa, depois vai para outra, lê uma coisa, lê outra, vê vídeo, e isso acaba atrasando. No seu caso, você teve alguma rotina, algum detalhe específico, alguma coisa que te ajudou? Sim, o programa do Bootcamp. Eu acho que você tem que ter um norte. Por exemplo, se a pessoa não tivesse Bootcamp para se orientar, aí ela ia ter que fazer um programa, né? Se você vai fazer qualquer curso universitário, qualquer curso tem um programa. Ele tem um programa por um motivo, para você não ficar louco, né? E começar a ir por vários caminhos.
Eu seguia à risca o programa, então às vezes me dava ansiedade, porque eu acho que principalmente nessa área tem muito conteúdo, tem muita coisa disponível, então é muito fácil você dispersar. E aí eu falei de mídia, mas eu acho legal falar uma coisa. O que eu fazia? Eu seguia certinho o programa, os livros que você... Vamos supor, se num dia você falasse especificamente sobre pesquisa, porque é uma coisa que eu gosto muito, inclusive é uma coisa que eu foco mais hoje. Aí eu escolhia um livro de pesquisa e me aprofundava. Legal. Só que na hora que eu parti para, de fato, fazer o projeto, o que eu pesquisava? Só estudos de caso no Medium ou em blogs. Era a única coisa que eu estudava em Medium e blogs. Estudo de caso, porque aí eu via de fato a pessoa pegando de ponta a ponta. Fora isso, muito conteúdo picado, para mim, assim, era um conteúdo que não me interessava, não estava de acordo com aquilo que eu queria aprender. Eu queria densidade de conteúdo, que isso os livros me entregavam. Um super overview de uma experiência de mercado, que isso o Bootcamp super me entregou. E eu queria ver como as pessoas estavam aplicando, que o estudo de caso me trazia. Então, com essas três e nada mais. E aí eu me controlava para não escapar dessa programação. E isso me ajudou muito. Legal, muito bom. É interessante, né, você colocar esse ponto do nada mais, porque a gente fica com a impressão que a gente precisa procurar tudo, precisa pegar tudo. E não, quando a gente foca ali no básico, entre aspas, né? Foca no que tem que focar, as coisas dão certo mais rápido, né? Que legal. E eu acho que também tem o ponto, eu acho que a gente tem a impressão de que as pessoas sabem todos os livros do mundo, todos os artigos do mundo. Isso não existe. Acho que a gente tem que trazer essa tranquilidade. Essa pessoa não existe. Ou ela tá falando uma coisa para se promover, e tudo bem, tem gente que, né, se coloca desse jeito para o mercado, mas, gente, não dá. Ou você vai ser essa pessoa e não vai ter vida, que não é a minha intenção, né? Ou não, você vai ser uma pessoa normal e assim, eu acho que a tranquilidade, Felipe, de falar não sei. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque eu acho que às vezes quando a gente está aprendendo, inclusive em entrevista e tal, as pessoas têm mania de falar coisas que depois elas não vão dar conta. Eu até brinco com uma amiga minha que eu acho que ela não sei muito chique hoje em dia. Mas eu falo, não sei, vou pesquisar, vou aprender. Essa honestidade te permite depois aprender muito mais, assim. É uma coisa, é uma verdade que eu levo para minha vida, assim. Não, e isso te leva para boas empresas. Isso eu falo tranquilamente. Porque eu já vi situações, inclusive na minha empresa atual, no time de programação, onde contrataram um candidato porque ele falou que não sabia, e aí ele abriu o Google, pesquisou e conseguiu fazer. E aí falaram, olha, legal. Então essa honestidade é muito bacana. Inclusive um comentário rápido. Em 2017, se não me engano, eu estava fazendo uma mentoria para uma empresa do Brasil, que eu não vou falar o nome, mas eu estava meio como quase que nas sombras, de mentor nas sombras para liderança, sem ninguém saber, e estavam contratando. E teve um candidato que era o mais forte para a vaga, o pessoal estava assim, com expectativa alta e tal. Eu até conheço a pessoa, mas não vou comentar. E a pessoa perdeu a vaga porque na entrevista fizeram esse tipo de pergunta, né? O que você já sabe de UX? Ou como é que você aprende? Eu não vou lembrar agora exato, porque já tem muitos anos. Mas eu lembro que a pessoa falou, eu hoje estou buscando estudar outras coisas, porque de UX eu já aprendi tudo. Aí a pessoa perdeu a vaga, sabe? Mas enfim. Não funciona. Ótimo ponto. E o terceiro ponto que eu queria te perguntar é porque acabou que você, se eu não me engano, em fevereiro que você falou, né? Desse ano que começou a estudar com intensidade, e aí você queria até agosto, se eu entendi corretamente, conseguir emprego. Foi exatamente o período da pandemia. E eu sei que você nem esperava isso. Alguma coisa mudou no seu processo? Como é que você controlou talvez a sua ansiedade ou medo? Será que vai ter vaga ou não vai? Como é que foi isso para você? Nossa, eu acho que esse é um papo até meio filosófico, mas na verdade eu acho que foi estudar que não me deixou enlouquecer assim na pandemia. Eu acho que foi um foco que eu encontrei, porque imagina, eu pedi demissão de um emprego de 12 anos, pensando, me programei durante um ano para isso. Aí chega o cenário completamente o oposto do que eu tinha me preparado para. E aí eu tinha duas opções, né? Eu ia ficar muito mal, ou ia tentar tirar leite de pedra, assim, e tentar me virar com o que eu tinha na mão. Eu tive medo, sim, no começo. Eu acho que no começo da pandemia, é tudo muito, muito novo, né, para todo mundo. Sim. Eu fiquei com medo de como é que ia estar o mercado, se ia ter vaga. Mas, assim, chegou um ponto que a gente não tinha muito o que fazer, né? Eu acho que isso até ajuda, às vezes, quando você tem pouca opção, você tem que
que seguir. E no começo, nossa, eu acho que estudar foi assim um alívio para mim, porque aí eu conseguia me concentrar em outra coisa que não ver notícias e tudo mais. E eu falei, não, vai passar um dia isso, eu vou confiar no que eu sei, no que eu tô fazendo, vou dar o meu melhor durante esses meses. Eu não acho que existe o lado bom da pandemia, mas eu acho que estar em casa, eu acho que nunca mais isso vai acontecer na minha vida, de ficar confinada em casa, quando você não tem muita coisa para fazer, então eu vou estudar. Então é uma oportunidade única, digamos assim. E eu tentei aproveitar da melhor maneira possível. Aí que aconteceu, você falou da pandemia, né, de medo, eu comecei a observar que isso aconteceu pouco, assim, eu vi alguns casos de gente da área de design digital, tal, assim, perderem emprego e tudo mais, mas foi muito rápido a recuperação. No LinkedIn a gente viu muito, né, aquele movimento quando as empresas começaram de fato a demitir, acho que deu esse medo em todo mundo, mas eu confesso que depois eu vi uma crescente que não parou, então... Hoje eu tô mais tranquila quanto a isso, assim. Legal, muito bom. E como é que foi procurar a vaga para você? Chegou no momento certo? O que você fez? Por onde você procurou ou te acharam? Enfim, como é que foi para você? Foi de um tudo, na verdade. Eu consegui, como eu falei, né, em relação ao bootcamp, meu plano era terminar o nível 2, tá satisfeita com o resultado. Eu montei um portfólio muito simples, Adobe Portfólio mesmo, eu não pirei em layout, uma coisa muito simples. E aí eu tentei algumas frentes. A primeira coisa que eu tentei, porque eu estava precisando muito receber um feedback do mercado. Legal. Eu acho que eu queria muito sentir, eu queria me provar, me colocar à prova. Comecei a procurar vagas e me aplicar. E aí a primeira dica que eu dou, para mim pelo menos, não funcionou. Eu acho que essa coisa de você aplicar para vaga sem conhecer ninguém na empresa, eu acho que é meio difícil você ser chamado, assim. Você acha que você pode até me complementar aqui, mas eu acho que o caminho é muito mais fácil você não ter vergonha de fulano, oi, tudo bem? Minha história é essa, né? Às vezes eu até se aplicar e procurar o contato da pessoa de uma outra maneira, né? Total. Porque no final eu me apliquei para várias empresas grandes aqui, para o UOL, para várias assim, e não, teve algumas que não me deram nem resposta até hoje, assim. Isso foi em julho, na verdade. Eu comecei a mandar assim uma ou outra, nunca me deram nem oi. E aí eu comecei a adicionar, até isso é uma prática que eu acho muito legal. Gente, não adicione ninguém no LinkedIn, não fale quem você é. Eu acho que isso, assim, se apresente, sabe? Fala, oi, tudo bem, minha história é essa. Eu acho que as pessoas estão com essa coisa de fazer network, mas sem ver qualidade, sem ver o que aquela pessoa pode te ajudar e no que você pode ajudar ela. Eu comecei com essa prática e eu vou te falar que, bom, isso rendeu minha última vaga, que eu tô agora na consultoria, e me rendeu contatos muito legais. Que acho que a maioria das pessoas não fazem isso. Elas chegam a adicionar e vão embora e não sei o quê. E eu tentei fazer essa apresentação, assim, e eu adicionei pessoas que realmente tinham conexão com esse meu momento. Tudo bem, eu sou Laís, eu tô fiz essa transição do varejo para cá, lá, e isso me abriu portas. Então, bom, eu te falei uma coisa mais como os caminhos que eu fiz. Então, eu me apliquei, esses não me deram muito resultado. A primeira oportunidade que eu consegui foi uma vaga que eu vi no LinkedIn, e aí eu mandei um e-mail, e até foi um feedback que depois que a empresa me contratou, eles me deram, a gente chamou por causa do seu e-mail. E aí, o que eu fiz nesse e-mail? Eu contei um pouco da minha história, storytelling puro, design é storytelling, né? Então, assim, quem eu sou, o que eu já fiz e o que eu tenho para oferecer. Eu dividi em 3 tópicos o e-mail, com o link do meu portfólio, e fui muito, muito, muito elogiada por esse approach, assim. E aí depois eu acabei mudando fiquei um tempo lá, uma empresa maravilhosa, assim, muito legal. Mas daí eu consegui uma outra oportunidade que veio por meio desse contato via LinkedIn, que eu me apresentei, contei a minha história e a pessoa gostou e deu certo. Legal. Eu, na verdade, concordo com você. Esse approach funciona muito bem. Eu já fiz várias vezes. Eu acho que tem que ser feito com cuidado. Até quem está aqui nos escutando, não é correr no LinkedIn e mandar qualquer mensagem para qualquer pessoa, não é bem assim. Então, eu acredito que assim, você escreveu uma mensagem bem específica para aquela pessoa da vaga, se apresentou, então, dessa forma funciona.
Eu imagino um pouco da sua frustração inicial quando aplicou para vagas e não estava rolando. Dá certo também. Eu posso falar isso tranquilamente, porque várias vagas que eu já consegui ao longo dos anos foi assim. Inclusive na UOL, porque eu fiquei um tempo na UOL em 2015, foi assim. Mas é angustiante, porque às vezes você espera. Você falou que ainda está esperando, às vezes semana que vem uma vaga dessa te procura. Uhum. Isso já Vai aconteceu saber, comigo. Já aconteceu comigo, sem brincadeira. Né? É muito doido. Às vezes você fica esperando e no momento atual, talvez tenha muita gente aplicando. O que também acontece muito? Às vezes a vaga é para UX Research ou Product Design e vários designers gráficos aplicam. Né? Eu já vi pessoas que, o UX é tranquilo. Aí, pum, aí manda. E aí chega no inbox do recrutador 200 pessoas para analisar. E aí, às vezes até pessoas boas acabam tendo um delay muito longo ou se perdem. Então, isso acontece. Então, esse seu approach é maravilhoso. Uma coisa que eu já fiz algumas vezes foi, às vezes, aplicar e depois procurar a pessoa, mandar mensagem, conversar e falar, olha, estou disponível, se você quiser conversar. Isso funciona muito bem. Né? Isso é bem legal. Uhum. E como é que foi o seu processo? O que você aprendeu em apresentação de portfólio, entrevista? Você já deu uma baita dica sobre o e-mail. Inclusive, eu já escutei de um recrutador que é terrível as aplicações, que as pessoas não escrevem e-mail, enviam de qualquer maneira. Então, o e-mail bem escrito se apresentando é uma dica maravilhosa. Mas durante o processo de entrevista, apresentação de portfólio, não sei se teve teste, esse tipo de coisa, o que você tirou de aprendizado? Eu tirei várias coisas. É até engraçado isso, que a primeira entrevista que eu fiz... Bom, eu acho que eu sou uma profissional com tempo de carreira sênior. Então, eu tenho mais de 10 anos de carreira. Então, por isso, eu me considero uma profissional, se não que eu seja sênior em UX, em design digital. E eu me propus a me aplicar para vagas júniores e plenos para entrar. Eu me coloquei aí, isso estava dentro do meu planejamento de 1 ano. E a primeira entrevista que eu fiz foi para designer júnior barra pleno, assim. E eu não passei na entrevista. E então eu acho que às vezes a gente tem que tomar cuidado com a nossa régua, assim. E aí hoje fica mais claro. Foi a minha primeira, eu estava extremamente nervosa. E aí é muito engraçado, porque eu já fiz entrevista, já fui gestora de times enormes, assim, e tava nervosíssima na hora, porque, claro, é uma mudança, né? E ali eu já me aprendi um pouco da postura também, então a primeira coisa que eu aprendi foi o linguajar. Por isso que eu acho que é muito importante você se aplicar para treinar entrevistas, assim, principalmente se, no meu caso, fazia muito tempo que eu não fazia isso, eu tava meio precisando treinar. Então foi excelente eu não ter passado, porque aí eu pude digerir aquilo, vou pensar o que tinha acontecido, né? Onde era meu ponto fraco, por que eu não cabia para aquela vaga. Então foi a primeira coisa. Então postura foi a primeira coisa que eu aprendi. A segunda coisa que eu aprendi foi que às vezes você tem que achar uma vaga que realmente se adequa a você. Eu acho que dá muita ansiedade quando você quer de fato entrar no mercado. Sim. E aí você começa a aplicar para toda e qualquer vaga. Não faça isso, né? Eu acho que você tem que acreditar em você. Senão não é você a pessoa que vai fazer isso, ninguém vai. Então, você gosta de coisa X? Então, se aplique para coisa X. Não fica tirando para Y porque é o que está pedindo. Porque você vai ficar frustrado de novo. E acho que no meu caso, como eu estava fazendo uma mudança de carreira, que eu queria mudança, eu tinha que ter mais cuidado ainda com esse filtro. Então, foi importante também fazer o filtro da empresa que você quer com aquilo que você é. Então, acho que esse ponto é importante. Em relação a teste, eu fiz um teste e apresentei um case. Um case que eu apresentei foi o próprio nível 2 da ela, que serviu, foi ótimo. Que foi essa entrevista para Júnior Pleno que eu não passei. E eu acho que você tem que controlar muito tempo, essa dica que eu dou. Treine antes. Vai fazer teste? Então você faça o teste, separe um tempinho, treine, fale em voz alta, grave, veja se está bom. Aquilo vai virar seu cartão de visitas. E o teste que eu fiz para esse emprego que eu estou agora, eu aprendi bastante. Foi uma vaga para service designer, né? E o que eu aprendi, assim, foi um teste muito legal. Eu realmente aprendi. Inclusive, quando eu terminei, eu falei, nossa, mesmo que eu não entrar na vaga, eu tô feliz porque, nossa, é um case que realmente fazia sentido
dava para ver que eles não estavam usando o meu trabalho para depois usar internamente, né? Era realmente para fazer essa avaliação. Eu acho que existe polêmica sobre teste, né? Mas no meu caso, para mim, eu não tava, não me incomodei de fazer, assim. Para mim foi bom. E eu acho que de processo foi isso, assim. E aí tem aquela coisa que eu até te falei antes, da coisa de você se aplicar para a vaga. Não se assuste com o que a vaga pede. Eu acho que isso até é uma falha de recrutamento, assim. Eu acho que muitas empresas, na hora de recrutar, né? Imagina a correria lá, eu já fiz isso também como gestora. Você coloca um monte de coisa, né? Que é uma lista enorme de coisas que você está pedindo para a pessoa. Talvez não seja bem daquela maneira. E aí você acaba assustando pessoas na hora delas se aplicarem. Eu vi isso acontecer comigo. E eu vi acontecer com colegas também. Eu acho que isso pode pegar mais mulheres por insegurança. Eu acho que o mercado digital agora ele está se abrindo mais, mas eu acho que ainda é um pouquinho machista em alguns momentos assim. Então não tenha medo de se aplicar, sejam mulheres ou homens, mas não tenha medo. Às vezes vale muito a pena você tentar contar a sua história. E às vezes você vai ter mais fit do que a pessoa que acha que está com todos os checks marcados, assim. Total. Então é outra dica que eu dou. Não tenha medo da descrição da vaga. Se é uma coisa que vai fazer muito sentido para você, para o seu momento, para a sua vida, corre atrás. Acho que não, o máximo que você vai ouvir é um não e tudo bem, né? Tá tudo certo. É a velha história, né? O não você já tem. Isso. Esse ponto é maravilhoso e que a gente até estava conversando antes, né, da entrevista. Acontece no mundo todo isso. Eu vi uma pesquisa aqui em UK exatamente com números de que mulheres tinham mais medo de aplicar para as vagas que elas esperam ter todos os checks. Né? E, se eu não me engano, introvertidos também, logo na sequência, mas que, em geral, homens extrovertidos, às vezes não cumprem nem 50%, mas está tranquilo de aplicar e chega na entrevista falando um monte de coisa e tal. Isso é bem interessante. E um ponto bacana que eu vi, acho que deve ter uns 5 meses isso, uma vaga de Principal Design, então era pedido liderança para uma empresa bem interessante aqui em UK, e quem divulgou a vaga era um outro Principal Design. O cara tem uma experiência fabulosa, assim, ele tem muito tempo na área, eu chutaria que ele deve ter, sei lá, 20, 25 anos trabalhando com digital, sabe? Enfim, e ele escreveu: gente, estamos procurando uma nova pessoa aqui para trabalhar junto comigo, level principal. Não se assuste com o job description. Se você cumprir 70% do job description, aplica, que já está melhor do que eu. E aí a gente conversa. Eu achei, nossa, que legal a forma que ele colocou, bem bacana. Né? E eu acho que é por aí. Eu acho que seu ponto é muito importante, todo mundo ficar atento, não ter medo. Lógico que também não é a loucura, né? Se você não cumpre 20%, pelo amor de Deus, você não vai aplicar, você tem que se preparar primeiro, né? Enfim. Legal. Laís, e antes de mais nada, deixa eu te perguntar, que agora você está no mercado, já tem alguns meses que você está trabalhando. Foi uma coisa que te bateu lá em 2019, virou meio que, acredito que um sonho seu, né? De mudar de área. Como é que está sendo para você realizar o seu trabalho? Como é que você está se sentindo? Como é que tá? Nossa, eu tô muito feliz, eu tô bem realizada. Assim, eu tava até fazendo um balanço agora em dezembro, começo mesmo do meu balanço de vida, né? E eu tava escrevendo aqui eu acho que isso todo mundo deveria fazer, inclusive, olha para trás, faz um balanço, porque assim a gente consegue criar novos sonhos, né? Sim. E eu tô eu não me arrependo, assim, eu acho que não foi fácil. Teve a pandemia no meio, teve minha preparação antes, né? Que imagina, tinha programado tudo certinho para um sonho específico. Aí o sonho mudou no meio do caminho com a pandemia. Mas mesmo assim, eu não me arrependo, eu tô bem feliz. No meio do caminho eu descobri coisas novas, inclusive, porque por isso que eu acho que é importante a gente se arriscar, sabe, Felipe? Porque quando eu comecei a olhar para o mundo de design de experiência, eu tinha um recorte do que eu estava vendo enquanto eu estava trabalhando, assim. E eu olhei o design digital de uma maneira muito, muito ampla, assim. Muito ampla, mas tempo específica, porque eu só via o product designer. Então, eu falava, não, eu vou sair do outro lado do túnel assim. E aí eu fiz o bootcamp, né? Tô fazendo ainda. E, inclusive, uma coisa, já consegui trabalho, mas vou entregar até o último nível, que eu acho que isso é importantíssimo. Não perca a oportunidade de ter a mentoria até o fim.
Mas o que eu queria falar é que eu acho que às vezes a gente olha para uma coisa assim, que quando a gente está muito corrido, eu olhei para o design digital de uma maneira muito específica, tá? Eu só posso ser isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu vi que eu me via muito mais na área de UX Researcher, se eu fosse trabalhar com produtos digitais, e com Service Design. Por quê? Eu acho que até uma visão minha do design, assim, enquanto designer, vendo o mundo do design. Eu acho que antes a gente tinha só os produtos físicos, aí veio a experiência de interação, assim, no design de interação, e aí acabou indo para o digital, e aí ficou muita coisa no digital. E eu acho que hoje a coisa está cada vez mais holística de novo, assim. Então, Total. eu vejo que tem o varejo digital, né? Que mistura o físico com o digital. Mesmo o aplicativo, que é só aplicativo, que é só nuvem, que é só digital, ele está começando a ver as interações que ele tem no mundo real. Sim, E totalmente. aí abriu minha visão para falar, tá, eu não preciso necessariamente só pensar no que vai ser o produto digital disso, eu posso olhar de uma maneira mais ampla. Estou falando toda essa enrolação aqui para dizer que, às vezes, a gente precisa experimentar, conhecer a porta de entrada que pode levar a gente para um outro lugar. Então, eu comecei achando que eu ia necessariamente ser product designer. Hoje pode ser que eu use isso, por exemplo, se eu quiser trabalhar fora um dia. É mais fácil ser uma product designer para entrar, né? Tem muito mais vaga, mas eu vejo que eu me realizo sendo uma researcher trabalhando com service design. Então, não tenha medo, às vezes, de experimentar e mudar no meio do caminho também. Eu acho que isso faz parte do processo, né? Muito bom. E tá tudo conectado, né? Esses aprendizados, todos eles se somam. Tem algumas vagas que pedem o uso desses 2 ou 3 mundos, né? Somando pesquisa e service design. Teve um projeto que eu fiz há pouco tempo que, no fim, foi um mix dos três. Então, tinha tecnologia, mas tinha muito do design de serviço. Então, enfim, eu acho que isso vai crescer bastante. Inclusive, bem conectado com o que você fazia, né? A IKEA está crescendo pra caramba aqui na Europa. Eles estão montando um novo time agora lá em Amsterdã, contratando designer direto, exatamente para conectar o digital com o produto físico, né? Deve ser bem divertido. É o tipo de coisa que eu ainda não fiz nesse nível, mas eu acho que deve ser bem interessante. Eu acho que tem realmente muito espaço, assim. E eu acho que, na verdade, e aí isso conecta também, Felipe, com tem uma coisa mais filosófica também, que eu vejo que eu acho que o X é um campo de pessoas que são sonhadoras, assim, porque eu vejo muita gente chegando com sonhos, assim, eu quero mudar de carreira, tô cansada, então a pessoa vem cheia de gás, assim. E por ser esse universo que tem tanta gente cheia de sonhos, querendo mudar a vida, querendo mudar a carreira, eu acho que tem muita oportunidade. E aí a dica que eu dou é não diga não pro seu passado, assim, pra sua bagagem. Eu vejo que muitas coisas que são do design gráfico, que são de gestão de pessoas que eu tive, eu consegui envelopar isso de um jeito para que seja muito útil hoje para mim. E isso hoje é o que me faz diferente em alguns momentos de outros profissionais. Então, pega tudo que você sabe, olha assim, como é que isso pode ser útil se eu quiser ser um product designer hoje. Envelopa isso de um jeito, inclusive no portfólio. Uma coisa que eu fiz, eu peguei toda a minha trajetória, resumi em um artigo do Medium, minha trajetória na Imaginária, porque era o que eu tinha 12 anos de casa e quis mudar de carreira. Eu falei, eu não posso pegar isso e não usar agora para me apresentar de novo para o mercado. Eu contei a minha história no artigo do Medium. Coloquei lá, não está listado, está dentro do meu portfólio só. E me ajudou muito, porque mostrou vários skills que eu tenho, que talvez com um projeto de design digital, eu não conseguiria mostrar. Então, eu acho que foi uma coisa muito boa. Se todo mundo aqui que tem uma história e está na transição de carreira, escreve mesmo, faz um textinho e coloca no seu portfólio, conta um pouco da sua história ali. Eu acho que isso faz muita diferença. Muito bom. E o mais interessante é que acho que pelo menos umas 3 dicas que você deu aqui tem total conexão com storytelling, o que eu acho maravilhoso, mas dá para ver o quanto você gosta do tópico, né? Mas eu super concordo, assim, isso ajuda pra caramba. Laís, muito obrigado. Para a gente fechar, eu tenho uma última pergunta para você, que eu acho que assim, já são várias dicas que você passou, está com bastante informação, mas como último tópico,
Se alguém que está aqui nos vendo, está interessado, está naquele momento que você estava lá no início, né, começando a explorar, será que eu migro para essa área? O que eu faço? Você teria alguma dica final de aprendizado? Ou às vezes alguma coisa que deu errado para você e você fala, oh, isso não funcionou tão bem? Enfim, você tem algum aprendizado específico que você diria que te ajudou nesse seu processo aí de transformação? Eu acho que o maior aprendizado é você tem que tomar a decisão. Eu acho que o mercado de design é incrível. Bom, nós somos suspeitos a falar porque nós somos designers, né? Mas eu acho que tem espaço para pessoas cheias de sonhos, assim. Então, se você está querendo fazer uma mudança, eu acho que você vai ser bem-vindo. E aí, tome a decisão, né? Eu quero mudar e encare o tempo que isso vai levar para acontecer. Não importa se vai ser 6 meses, um ano e meio, 2, como a gente estava falando. Quanto antes você começar, antes você vai, mais rápido você vai chegar lá, né? E não se assuste com as coisas que derem errado no meio do caminho. Eu acabei não comentando, mas o plano que eu tinha para 2020 era me mudar de país. Eu e meu marido, a gente estava com tudo pronto, a gente tem mala comprada aqui e não aconteceu, por causa da pandemia. E se eu tivesse me desesperado e na teoria eu tinha motivos para isso, talvez eu não estivesse feliz hoje, assim. Então, eu acho que o principal do planejamento é ele te preparar para os imprevistos. E aí você Muito bom. volta rápido para o que você tinha planejado. Na verdade, você ter metas não é para você ficar bitolado, é para caso algo dê errado, você tenha no que se agarrar. Então, não tenha medo, vai acontecer problema. Assim, já conta que vai acontecer problema. É muito difícil algo acontecer sem nenhum percalço no caminho. Encara como aprendizado, usa o teu melhor e não tenha medo. E se tiver medo, vai com medo mesmo também, porque às vezes é o que acontece. Muito bom. Laís, dicas sensacionais. Muito obrigado, sucesso para você. Tenho total certeza que você vai crescer bastante nesse mercado, você tem um espaço maravilhoso aí pela frente e que na hora certa seja possível você retomar seus sonhos, seja em qual país for, que o mercado globalmente está cada vez melhor, né? Então, brigadão mais uma vez. E para quem está nos assistindo aqui no YouTube, obrigado, espero que você tenha gostado desse bate-papo. Lembrando que tem várias outras entrevistas, se essa foi a primeira que você está vendo. Deixa seu like, isso ajuda o YouTube a entender, né, o algoritmo lá a entender que deve impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E principalmente, se você conhece alguém que começou a estudar ou está na dúvida sobre esse mercado, envie esse vídeo para a pessoa que talvez possa ajudar. Tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo e a gente se vê em outras entrevistas, em outros conteúdos aqui no YouTube. Tchau, tchau. Laís, brigadão. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.